Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que mais de 10 milhões de brasileiros já tiveram algum sinal ou sintoma de alguma doença sexualmente transmissível. Para você ter uma ideia, uma outra pesquisa realizada pelas Nações Unidas sobre HIV mostra que 50% das pessoas infectadas no mundo são mulheres. E para falar mais sobre esse assunto, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino. Muito obrigado pela presença, Dr. Belarmino, mais uma vez. Boa tarde a todos de casa, né? Eu acho um tema muito pertinente, ainda mais aqui no Vale, estando em período de festas, onde a gurizada costuma, às vezes, se passar um pouco no álcool e muda o comportamento. Isso. E um pouco antes de começar, eu estava comentando com você, a doença sexualmente transmissível, até então, era conhecida como doença venérea. Pois é, por que esse nome? É feio, né? Vem da mitologia grega. Como Vênus é deusa do amor, naquela época se associava a doença à atividade sexual com o amor. Hoje, como está tudo mais descartável, os gregos teriam que inventar uma nova deusa, porque Vênus não dá mais, né? A do amor não cola mais, né? Não tem uma deusa do prazer, será? Picado, do prazer, qualquer coisa. Mas a do amor não dá mais. Aí daí veio a venérea, que o pessoal de outras décadas aí conhece mais popularmente. E acho interessante a gente deixar bem claro que doença sexualmente transmissível, ela é subdividida em 3 classes. Aquelas que são somente transmitidas através do sexo, da atividade sexual, aquelas que esporadicamente podem ser contaminadas através da atividade sexual e aquelas que muito pouco provavelmente, muito ocasionalmente vão ser transmitidas. Então tem umas que são mais difíceis de ser umas que são exclusivas, não tem outras não tem jeito e outras podem ser pelo sexo ou não. Perfeito. Para não ter aquela história depois, sentou num banco aquecido e pegou uma infecção. Tem história, é bom a gente ou daqui a pouco aparece com uma doença aí que não é exclusividade da relação sexual, é capaz da briga em casa, né? Então, assim, a relação sexual já é bacana a gente definir o que seja. É um contato íntimo entre duas pessoas e que haja alguma troca de fluidos. Então, esse contato vai poder ser na parte sexual oral, anal ou genital. O oral pega muito aí, doutor Belarmino, porque as pessoas esquecem da via oral. Elas acham que quando a gente fala em doença sexualmente transmissível, é pelo ato sexual, né? E esquecem da questão oral ali. Mas o sexo acaba oral transmitindo uma não deixa de ser uma modalidade. E uma vez tendo porta de entrada, a pessoa tendo alguma cárie, tendo uma gengivite, qualquer coisa que propicie, pode pegar. Vai pegar. Vamos deixar o telefone já para quem quiser participar aí de casa. Ó, liga para cá, eles trazem bilhetinho que eu ainda não decorei, eu tenho que colar. 3381-3200. 3381-3200, liga para cá. Não precisa se identificar, se tiver vergonha, né? Mas pode participar aqui que o Dr. Belarmino responde ao vivo. Primeira coisa, então. Que doenças que a gente pode pegar via oral? Via oral? Praticamente todas as DSTs podem ser pegas via oral, desde que haja uma porta de entrada. Eu gostaria, se você me permitir, Cíntia, fazer assim, ó, as obrigatórias que não têm explicação e é sexualmente transmissível. Não tem desculpa. Não tem desculpa, ok. Então, vai ser o HPV, ele é somente transmissível sexualmente, e a clamídia. A clamídia é uma infecção, hoje, que dá na mulher muita uretrite, confunde muito até, às vezes, com infecção urinária. E essa bactéria é a principal causadora de esterilidade, porque ela migra da parte vaginal, sobe pelo útero, vai até a trompa e ocasiona uma lesão. Nessa inflamação, no processo de cicatrização, ela cria como se fosse uma laqueadura. Ela dá uma inflamação, fecha, e a principal causa de gravidezes tubárias é por clamídia. E a clamídia tem sintoma? Por exemplo, eu consigo saber se eu estou desconfiar pelo menos e procurar o médico? Todas essas doenças sexualmente transmissíveis, elas são capazes de se fazer um diagnóstico precoce, desde que procurando. E um detalhe a maior parte delas fica durante muito tempo incubado. Então, muitas vezes o casal chega no consultório, é uma consulta, enfim, e você detecta uma infecção dessa. Ela pode, todas essas infecções, HPV, clamídia, tricomonas, hepatites, às vezes elas podem incubar por muito tempo. Anos? Anos. O HPV, anos. Então, assim, tá num relacionamento atual. Você chega lá, como é que pegou? Vai na internet, vai checar que é sexualmente transmissível. Aí acha que pegou do parceiro ou da parceira. Mas não obrigatoriamente. Aí tem que levantar o histórico, cada qual. Ou então não levanta nada. É melhor não levantar nada, doutor Belarmino. Trata e resolve, né? Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem fala? Suelen. Oi, Suelen. Seja bem-vinda no Ver Mais.
Oi, eu tô com uma dúvida. Eu fiz meu preventivo e eu tô com Gardnerella. Só que eu consultei 2 ginecologistas diferentes. Um me disse que isso é uma doença sexualmente transmissível e a outra, que foi que acompanhou a minha gestação, me disse que isso é um fungo, uma bactéria, que talvez por eu estar com a imunidade baixa, porque eu ainda estou amamentando, que apareceu essa bactéria. E no Google eu vi uma resposta diferente ainda. Então eu queria que o Dr. Belarmino tirasse essa dúvida para mim. Obrigado, boa Obrigada, tarde. querida. Ó, os 2 colegas estão certos. Porque a Gardnerella se enquadra dentro daquela classe que não é exclusivamente... Pode ser. Eventualmente. Certo. Então, Cândida, Gardnerella. Porque a Gardnerella e a candidíase, até criança que nunca teve algum contato sexual, pode ter. Tá. Então, quem disse, acho meio pesado chegar a dizer, foi sexualmente transmissível. Pode ser. Pode ser. Essa pode ser. E o que raramente são as hepatites e o herpes. Pode raramente. Ser raramente. Menos frequente. Quando a gente fala em festa, assim, como a gente está tendo outubro, Sim, um monte de festas aí de outubro. Feliz, alegre. Aí começa o problema. Porque bebe um pouquinho mais, esquece que tem que se cuidar, porque depois, assim, do 5º, 6º chopp, todo mundo é super-herói, né? Isso. Ninguém vai bater o carro, ninguém vai pegar tem mais doença. Limites, né? Exatamente. Acabam os seus limites. E normalmente nesses momentos é que se esquece do uso do preservativo, inclusive no sexo oral. Correto. Tem que usar. Tem que usar. Então, para sexo oral também, doutor Belarmino? Também. É complicado. Eu ia falar besteira, já que não é. É difícil, né, meu amigo? Hã? Assim, ó. Tem que ter bastante cuidado, até um pouquinho de critério, porque esse lance de ficar beijando, contando quantos beijou na noite, às vezes a garota tal, através da saliva é capaz de transmitir uma série de bactérias. E ninguém vem com o rótulo de que está contaminado ou não. Exatamente. Então, você pode pegar numa outubro ou qualquer outra festa onde haja um aglomerado de pessoas e cujas pessoas perdem um limite devido ao álcool, um herpes, uma hepatite, a sífilis, a gonorreia, o próprio HPV. Aquela doença do beijo que chama, como é que é? Isso. Da dor de garganta, sim, sei lá sim, o que sim. é também. Também, moneliase. Tudo isso vai poder levar. Então, é interessante ser seletivo, na verdade. É complicado, mas é melhor você se resguardar do que ficar com uma doença. Algumas dessas são tratáveis. Mas o HIV, por exemplo, que é em grande número no país, ele não tem tratamento. Então não é só a questão do sexo. O beijo por si só já pode trazer o problema. De um portador, Cíntia, para outra pessoa que tem uma porta de entrada, pode levar... Tá com uma infecçãozinha ali na gengiva. A gente vê, às vezes até imprimiu muita força na escova de dente e acaba sangrando um pouquinho, pode contaminar. Falou das sífilis e gonorreia, parece coisa tão antiga falar hoje em dia, né? Mas parece existe e bastante. Antiga, né? É porque é tratada. Então é por isso. Então assim, a sífilis, ela difere da gonorreia. A sífilis, ela dá um cancro. Ela dá uma lesão peniana. Ocorre uma erosão no pênis. Então é visível. É visível. No homem é visível. Porque na mulher ocorre na mucosa interna. Tanto a sífilis quanto a gonorreia são mais fácil fazer diagnóstico através do homem. A sífilis é muito traiçoeira, porque num primeiro tempo o pênis fica com essa lesão. Se o homem não procurar um tratamento, ela incuba. Aí tem a Parece sífilis, que não tem mais nada. Tem a sífilis secundária, perdão. Mais tarde, numa outra situação, caindo a imunidade, pode-se ter uma sífilis terciária que dá meningite, encefalopatia, cardiopatia, pode matar. E a gonorreia, ao contrário da sífilis, a gonorreia dá lesão, a sífilis não dá lesão no pênis, libera uma secreção, na vagina também uma secreção espessa e amarelada. Aí é a gonorreia. E é de fácil diagnóstico. É só procurar um profissional, ou um urologista, ou um ginecologista que a gente tem cura acesso. E não é legal brincar com isso. Não é legal, como não é legal. O doutor falou, a sífilis pode levar à morte. Pode. E assim, a perda de qualidade de vida também, a exposição, porque os relacionamentos muitas vezes vão e as doenças ficam. A gente vê isso na prática. É isso aí. Tem mais gente no telefone, mas essa pessoa não gostaria de se identificar. Alô? Olá, seja bem-vinda. Oi. Por favor, faça a sua pergunta. Assim, é que deu essa micoplasma positiva. Ok. E a senhora quer saber o que isso significa? Isso, e deu outra
uroplasma, uma coisa assim. Isso, perfeito. Tá, obrigada, meu amor. Obrigado, boa tarde. São primas e irmãs, são 2 tipos de infecções que habitam o trato genital, principalmente feminino, porque elas precisam do calor e de umidade. E são sexualmente transmissíveis? São sexualmente transmissíveis, não obrigatoriamente. Tá, tá naquele grupo que pode da Gardnerella e da pode candidíase. ser que não. Exatamente. Tá. Né? E o que as conclusões que a gente chega, além de ficar com uma patologia, as doenças sexualmente transmissíveis, de uma forma geral, levam a mulher à esterilidade. Uma das principais causas de infertilidade. Não vão poder ter filhos. Não vão poder ter filhos, de maneira convencional. Certo. Até com uma fertilização in vitro, alguma coisa, é possível, mas de maneira convencional, dificilmente. Doutor Bellamino, a gente vê muitas pessoas já acima dos 60 anos cada vez contraindo o vírus da AIDS, né? Porque a explicação a princípio é que assim, não eram acostumados a usar camisinha e tal, continuam não usando, porque acho que aquela velha história de chupar bala com papel, como todo mundo falava antigamente, e aí estão sendo infectados e infectando parceiras, já nessa idade de 60 e poucos anos. Isso preocupa muito, né? Preocupa muito, e recentemente conversando, assim, com uma paciente especificamente, ela estava me contando, existem muitos bailes da terceira idade, o que é muito bom. Muito legal. A diversão e tal. Só que elas reclamam que os parceiros, as pessoas com as quais elas dançam, se divertem, quando é para ter uma atividade sexual, eles não aceitam com o preservativo. Tem que ser sem, pelo fato de, aquela velha história, o que você não conhece, o que você desconhece, não existe. Claro. A mesma coisa... se o parceiro já se negar, já é um grande indicativo para você não fazer nada. Aí o adendo que ela me fez, que se ela não tiver atividade, tem quem vá. Então, mas deixa aí, minha amiga. Deixa aí, a fila anda. Falei pra ela, exatamente. o que é do homem, o bicho não come. Então, o que for dela, vai estar aí. É isso aí. E a gente vê assim que a terceira idade, cada vez mais, hoje no país, está superando até a fase da adolescência em doenças sexualmente transmissíveis. Porque os adolescentes já crescem ouvindo que devem usar, já tem outra essa cultura, geração né? já tem essa formação. Tem gente no telefone. Oi, Kátia. Oi, boa tarde. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Eu tô ótima. Seja bem-vinda no nosso Ver Mais. Faça a sua pergunta pro Dr. Bellamino. Obrigada. Escuta, eu gostaria de saber assim, a minha filha ela tem 16 anos, ela tomou a vacina da HPV, a quadrivalente, ela tomou até a última dose agora, e ela tem um namorado que tem 24 anos, que claro que já deve ter tido uma vida sexual mais ativa, né? E daí assim, ele não tomou. Ele precisa tomar essa vacina? Adianta ainda ele tomar ou tem que tomar? Só uma pergunta para a senhora. A sua filha tomou antes da primeira atividade sexual ou depois? Antes da... Antes da primeira? Não. Ok, obrigado. É o seguinte, a vacina quadrivalente, ela pega os 4 principais vírus do HPV que estão relacionados a carcinoma. São 99 tipos. Os outros 95 não ocasionam tumor. Certo. Como ela colocou ali, são 3 doses da vacina. Infelizmente não tem no serviço público. Futuramente deve ter, porque o óbito já que estamos no Outubro Rosa, o óbito por câncer, seja mamário, seja uterino, é muito grande, vai ser um belo investimento do nosso governo. Deve ter. Então, o indicado é a menina de 9 a 26 anos, mulher, que não tenha tido atividade sexual, porque uma vez entrando em contato com o vírus, já passa a ser portadora. Não tem mais como reverter. E do momento que é portadora até que apareça o problema, pode ficar um tempo guardadinho. Vai passar pela imunidade. A imunidade, estando bacana, pode ser que passe a vida. E tem um exame para descobrir isso, doutor Bellamino? Se eu for lá fazer um exame para saber se eu tenho, por exemplo, quem está em casa, eu consigo diagnosticar? Ele não é bem específico, mas assim, tendo o quadro clínico, chama-se proteína C reativa. Com esse teste, você junta o quadro clínico com o exame, aí você fecha o diagnóstico. Para homens e mulheres? Homens e mulheres, apesar de acometerem mais as mulheres. E aí, só para finalizar ali, então, se a menina já teve atividade sexual, provavelmente, se o parceiro que ela teve atividade não teve o HPV, ela vai estar protegida durante 10 anos. Após 10 anos, as vacinas devem ser feitas, são 3 doses. Por exemplo, mas alguém que está na minha faixa etária, tem 37 anos... Na minha época, nunca se falou nessa vacina, não existia isso. Perfeito. Né? Se bem que a atividade sexual da minha geração começou mais tarde também, mas não se falava em vacina. Adianta uma pessoa da minha faixa etária se vacinar? Adianta porque eventualmente se você entra, é feito vírus e resfriado. Existem muitos. Se você entrou em contato com algum
que existe na vacina, você vai ganhar anticorpos contra ele. Então é interessante. E a crise de HPV ela vai ocorrer muito mais raramente. A gente vê que mulheres que tomam a vacina ou não desenvolvem o HPV, ou quando tem uma crise, ela é muito pequena. No preventivo a gente consegue ver o HPV. É no Papa Nicolau, no preventivo, que a gente vê o HPV. Certo. Quem faz preventivo uma vez por ano, que é o normal, né? É o ideal. Dá tempo aí de pegar e ainda tratar? Normalmente dá tempo dá, ainda? Ele não agride tão rapidamente assim? Ele é um vírus, assim, que ele é parcimonioso, digamos assim. Não é... Ele se prolifera muito. Agora, nem toda verruga, Cíntia, é HPV maligno, que as pessoas às vezes chegam no consultório apavoradas. Geralmente, as verrugas que proliferam mais são as benignas. As malignas, elas proliferam mais lentamente. E a partir do momento que você vê alguma saliência, uma verruguinha na região genital, que não havia antes, e ela começa a se propagar, vá ao seu médico, ele vai analisar e vai fazer um tratamento. No homem também? No homem HPV também. Aparece? Aparece na uretra. É colocado uma escovinha com umas cerdas, é feita uma análise da uretra e o urologista vai dizer para ele se ele é portador ou não. Tem gente na linha que quer saber sobre esse assunto. Quem fala? É o Carlos. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. Faça a sua pergunta, por favor. Assim, eu queria saber quais os riscos do HPV e o tratamento, qual a forma, se tem. Bacana. Obrigado, Carlos. Boa tarde. Carlos. Então, assim, para o homem, não vai xingar. Para o homem, geralmente, é muito mais simples, é só cauterizar. É passar um produto por fora, é feita uma esfoliação e a verruga cai. E a mulherada já... A mulher, se tiver a infelicidade de pegar os 4 tipos que podem levar tumor, é feita uma conização, é feita uma retirada do colo do útero, não necessariamente o útero todo. Se a mulher já teve filhos, o indicado é retirar todo o útero, se ela não pensa mais em procriar. Certo. E se for só a lesão, você pode pegar, tira aquele pedaço ou então cauteriza, não tem nenhum problema. Isso faz o consultório? Faz o consultório. E toda mulher que já teve HPV, quando chegar ao seu obstetra, é interessante que ela comunique, porque mulheres portadoras de HPV não podem ter parto normal. Tem que ser cesariana. Ah, eu não sabia. Porque o estresse do parto, por mais normal que ele seja, baixa a imunidade e prolifera. E no canal do parto, se tiver em atividade, poderá contaminar o recém-nascido. Ah, não sabia disso. Então, mulheres que tiverem HPV, avisem os seus porque às vezes no dia a dia é difícil. Porque no dia a dia pode esquecer de falar e não pode ter parto normal, tem que fazer cesárea. Tem que ser cesárea para não contaminar o feto. Não sabia. Viu, doutor Belarmino? Então, cultura pura. Foi o Carlos, Aprendi. né? Foi o Carlos. Carlos, bem bacana aí a sua colocação e tem solução. Os HPVs, o negócio é fazer exame periódico. No homem pode levar a questão tumoral também? Não, é na mulher. O tumor é só na mulher, infelizmente. O homem não tem esse problema. O homem fica com a lesão. Tudo é mais fácil para vocês, né? Eu sabia que ia chegar nesse ponto, Cíntia. Tudo é mais fácil para eles, né? Faz parte. Não tem jeito, não dá para reclamar, né? Bom, deve compensar em outras coisas, com certeza. Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Eu acho que sim. Obrigada, viu, doutor Obrigado, Belarmino? Fiquei muito feliz de né? receber aqui mais uma vez. Adoro quando o senhor vem aqui. E está muito linda e de Frida, viu? Muito obrigada, doutor Belarmino.